Olá pessoal, boa noite aí para quem é de noite, bom dia para quem é de dia, esse horário que você vai estar vendo esse vídeo aí. Meu nome é Alexandre Melo, estamos aqui mais uma vez, agora na reta final, aí, faltando 10 dias para a 30ª prova da OAB, da primeira fase, dia 20 de outubro agora, né? Hoje são 10 de outubro, então estamos aí pessoal, mais um dia, mais uma dica aí legal aí para o pessoal que está se preparando. Nessa reta final, a minha dica é você trabalhar com a reversão. O que é trabalhar com a reversão? É você estudar pelas questões, as matérias que você mais tem afinidade. Então, aquelas matérias que você escolheu com mais afinidade, então você fazer uma reversão. É você estudar as questões, ver aonde está certo, aonde está errado e estudar as questões. Porque a FGV, ela geralmente coloca questões muito fáceis para a primeira fase, mas ela coloca questões também difíceis, mas quando você já estuda elas, você já tem uma noção do que é a pergunta e a resposta, você já vai diretamente na resposta que a FGV necessita, porque querendo ou não, a gente não tem como estudar tudo, seria aí quase que, não vamos dizer impossível, mas não seria necessário, porque o que você precisa atingir é 40 pontos dos 80. Você precisa acertar 50% na primeira fase, é isso que a gente tem que colocar em mente. Porque eu coloquei aqui estudar por conta própria. É aquelas pessoas que não têm muita condição de pagar um cursinho, que não têm possibilidade de estar fazendo um cursinho, como foi o meu caso, eu tive que estudar por conta própria. Então eu foquei nessas matérias que eu achei que seriam mais fáceis para mim, que eu tenho uma facilidade maior de aprender. Ética, Constituição, Processo do Trabalho, Direito do Trabalho, Direito Civil e Processo Civil. Então, eu acredito que era que eu tinha mais facilidade e foi o que eu estudei mais, não deixando de estudar as outras matérias, né? Igual, direito penal, que são 6 questões, processo penal são 6 questões, direito do trabalho são 6 questões, processo do trabalho são 5 questões, então vem as outras, direito tributário, direito empresarial, tudo com 5 questões, filosofia, direitos humanos, internacional, ambiental, ECA, CDC, todas com 2 questões. Eu não deixei de fazer uma revisão dessas matérias. Por quê? Porque se você errar aqui uma média de 30%, são 12 questões. De 12 questões, você acertou 28. Então, das 28 aqui, você recupera nas outras, você acertar uma questão, 2 questões nas seguintes. Então, o que acontece? Você supera a sua meta, seu objetivo, sem se esforçar muito, somente com estratégia. Então, a reversão também é muito bom estudar por reversão, estudar as questões na reta final. Como falta 10 dias aí, imprima aí 3, 4 provas anterior da OAB e estuda só as questões. Aquelas questões que você vai separando por tópico. Como? Na ética, são 8 questões, da questão 1 a 8. Estuda todas elas, de 1 a 8. Vem aqui, eu imprimi um material aqui com um colega meu que pediu na sala, Joaquim, e vou levar para ele essa semana, porque ele já quer preparar para o 31º exame, que eu acredito que vai ser em março do ano que vem, por aí. Então, eu já comecei a imprimir o material para ele vir se preparando, né, para ele vir a galgar o êxito que ele pretende aí junto à primeira e segunda fase da OAB, tá? Então, Constituição, são 7 questões, da 11 a 17. Então, você pulou aqui da 8, já pula já para 11 a 17. Não vai querer fazer da 9 a 11, não, 9, 10. Por quê? A 9, 10 e 11, a 9 e 10, ela vem falar de filosofia. Então, às vezes, você não está ali com a cabeça fresquinha ou está com a cabeça carregada só nessas questões aqui, não vai para a filosofia, não. Deixa ela por último. Vai lá, marca uma bolinha nela e depois você volta. Já pula lá para a questão 11, fazer Constituição até 17. Processo do trabalho, 5 questões. Direito do trabalho, 6 questões. Direito civil, 7. E processo civil, 7. Então, o que acontece? Aqui eu só mudei aqui a localidade, mas olha aqui para você ver. Você pulou aqui Constituição, você vai para processo do trabalho, das 76 a 80, lá para o final. Se você vem aqui para o final aqui, você vai ver, ó, processo do trabalho. Mas se você vir aqui das 70 a 75, é direito do trabalho. Então, das 70 até 80, é só trabalho. Mas, olha aqui para você ver o que a FGV faz. Em direito civil, da 35 a 41, são 7 questões de direito civil. Mas da 42 em seguinte, já são outras matérias, já vem ECA, já vem CDC, já vem empresarial, até chegar ao processo civil.
Você vê que é uma matéria complementando a outra, mas tem uma certa distância de uma para outra. Por quê? Porque a FGV ela quer te cansar. Então, para esse momento de cansaço, o que você tem que fazer? Você tem que correr para as matérias que você tem mais facilidade. A hora que você estiver cansado, você para um pouquinho, toma aquela água, vai no banheiro, volta e vai fazer aquelas outras questões que você acha que tem mais dificuldade. Com isso, você vai adquirindo aí mais questões assertivas e corretas da sua aprovação. Então, o que acontece? Essa é uma estratégia boa que você pode usar aí nesses 10 últimos dias de estudar as questões. Você vai fazer um comparativo. Você imprime aí de 3 a 4 matérias, você vai tirar em média aí de 5 a 6 horas. Eu fazia isso muito. Quando eu ia para a faculdade, eu ia um pouco mais cedo. Geralmente eu gosto de ir mais cedo para mim estudar um pouco na biblioteca. Eu estudava algumas questões, tirava 5, 6 questões, estudava elas ali, tipo ética. Tirava ali as questões de ética, comparava uma com a outra e via onde que estava a similaridade de uma para outra. O que tinha de similar de uma pergunta para outra. Porque o examinador, ele é o mesmo, a filosofia dele, o pensamento dele é o único. Então, o que vai fazer a prova de ética é o professor tal. Então, ele tem já o pensamento dele, a forma de aplicar as provas dele. Constituição é a mesma coisa. Então, ele não vai mudar ali o pensamento dele, o raciocínio da linha de questões dele, de um para outro, sendo uma questão colocando questões muito difíceis. Não coloca. Eles vão colocar ali o que é necessário. Então, Constituição, depois você estuda os tópicos que mais caem. Então, quando você começar a fazer a correção das provas, você vai ver quais são as questões que mais caem, quais são as matérias que mais caem ali. Então, você começa a estudar aquelas matérias. Eu utilizei também um aplicativo que é muito usado, eu não vou fazer propaganda, porque às vezes a gente pode ser punido por isso, não sei se a gente pode até fazer. Então, eu baixei um aplicativo e quando eu tinha dificuldade naquela matéria, eu ia lá no aplicativo e pedia a resolução daquela matéria. Né? Então, eu ia lá e estudava aquilo que estava me tendo mais dificuldade. Então, o que acontece? Você entendeu aqui? Então, das 70 até 80 é direito do trabalho e processo do trabalho. Mas civil já vem separando aqui o que é. Então, aqui dá 35 a 41 e depois vem para 51 a 57. Então, é isso que você tem que memorizar. Aonde que está a sua matéria que você tem mais facilidade. Então, quando você busca a matéria que você tem mais facilidade, você tem a possibilidade aí de estar galgando esse êxito. E não estuda para tirar 60, 70, 80 questão, porque não vai te fazer um profissional melhor, né? Só vai te cansar. Né? Só vai te cansar porque depois você vai ter que se preparar para a segunda fase. Que a segunda fase, eu posso confessar para você que na primeira vez que eu fiz a segunda fase, não galguei êxito, tive aí um erro aí, então no qual eu não vim galgar esse êxito, né, na segunda fase. Mas a primeira fase, tirei de primeira, usei essa estratégia aqui para estudar as matérias que tem mais possibilidade da gente estar galgando esse êxito. Tá bom, pessoal? Olha aí, deixa sua dica aí, deixa seu like, curte aí, compartilha com seus amigos esse vídeo, que pode estar vindo ajudar outras pessoas. Compartilha aí o máximo que você puder com seus amigos. E estamos aí junto e misturado. Então não esqueça, essa semana aí você tem uma preparação aí de 9 dias, que hoje já está se findando aí o dia 10. Então você tem aí 8 a 9 dias aí de preparação. Imprime aí um material bacana para você, faz essa reversão do material, pegando as questões, similando elas, quais são as questões que mais caem de cada matéria dessa aqui, ou da matéria que você escolheu, para que você venha ter êxito. Né? O objetivo é ter êxito, porque a FGV ela trabalha em cima do cansaço, ela trabalha em cima da impossibilidade de você acertar aquela questão. Então, quando você trabalha nessa questão de cansaço, você vem a ter a sua regressão e começa a ter dificuldades de passar na primeira fase, porque você vai nervoso, você vai tenso, você vai preocupado, quando você não tem ali aquela confiança de estar acertando acima de 40 questões. Então é isso aí, pessoal. Tá? Fica aí a dica, estou aí à disposição. Precisar de alguma coisa, é só chamar a gente aí, deixar sua sugestão, a gente está aí apto a responder. Tá? Então tá, deixa seu like, seu joinha e aquele abraço.